Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais. Não temas. Que Deus te abençoe neste dia, nessa manhã, e que o Senhor fortaleça a sua vida e a sua fé. Vamos orar, agradecer a Deus por mais este tempo, esse momento aqui de meditação na palavra do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pelo descanso, pela noite que passou, ó Pai, e obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado, suprindo assim as nossas necessidades. Louvamos o Senhor, não só, ó Deus, pelos recursos materiais, mas também pela Tua Palavra, pelos recursos espirituais que temos, ó Deus, a Tua Palavra, a oração, ó Deus, a comunhão da igreja. Senhor, Tu tens nos servido de maneira tão graciosa, amorosa, tem nos auxiliado e assim somos gratos ao Senhor. Pai amado, fala conosco e, ó Deus, nos ensina sempre por meio dessa palavra. Ilumina os nossos olhos para compreender a Tua palavra e assim sermos trabalhados por ela. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Amós, profeta Amós, no capítulo 3, o verso de número 8, mas o contexto todo está desde o versículo de número 3. O versículo 8 de Amós 3 diz assim: Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E do que o profeta está dizendo, né? O que está acontecendo aqui, para que tenhamos a compreensão do que ele está querendo dizer com esse temor do leão quando ruge, né? Então, o que isso significa? Nós precisamos entender que o contexto de Amós é um contexto em que este homem foi levantado por Deus para profetizar ao povo de Israel. Israel e Judá estavam separados, no ano 760 e 750, mais ou menos, antes de Cristo, quando Amós declara estas palavras, para que você lembre de que veio o cativeiro da Síria em 722 antes de Cristo, veio ao povo de Israel as 10 tribos, e depois em 589 veio então Nabucodonosor e levou a Judá, o povo de Judá, a tribo de Judá, levou para o cativeiro. E Amós é este que está aqui, como no capítulo 1 diz, que ele era um pastor de Tecoa, uma região perto de Belém. E ali então ele fala a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. A história de Uzias e de Jeroboão está lá em 2 Reis 14, e nós temos então a direção bíblica de em que momento Amós está profetizando. O que está acontecendo com o povo naquelas circunstâncias? O povo estava sendo injusto, o povo estava vivendo em pecado, e se você lembrar da história, as 10 tribos só fizeram coisas erradas diante de Deus. As 10 tribos foram governadas por reis que sempre fizeram mal aos olhos do Senhor, como cada rei ali é descrito. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não teve nenhum rei em Israel, ali em Samaria, que não fizesse algo bom. Somente em Judá houve estes reis, mas em Israel nenhum deles foi um rei bom. E assim o povo caiu em pecado. Havia os bezerros de ouro ali em Dan e Berseba,
e esses 2 bezerros de ouro trouxe idolatria no meio do povo. E não só isso, lembra que Acabe, que é rei de Israel, também foi rei de Israel por um tempo, ali no primeiro livro de Reis, se casou com Jezabel e que trouxe também o culto a Baal. Então, lembre, nós estamos falando aqui de um povo que vive em pecado, um povo que foi aqui por Amós ameaçado por Deus. Depois de Deus ameaçar aí no capítulo 1 e no início do capítulo 2, 8 nações, ele fala aí no capítulo 1, ele fala da Síria, dos versículos de 3 a 5, ele fala dos filisteus, dos versículos de 6 a 8, de Tiro, nos versículos 9 e 10, de Edom, nos versículos 11 e 12, de Amon, nos versículos de 13 a 15, de Moabe, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, e por último, ele fala de Judá, nos versículos de 4 e 5 do capítulo 2, e contra Israel, que é o último, e ele vai ser a referência aqui para o restante do que ele tem para dizer, dos versículos de 6 a 8, então mostrando os pecados do povo e Deus ameaçando: eu vou punir. Porém, quando se trata das outras nações, Deus fala ao profeta o que vai acontecer, mas não avisa a nação. Os profetas não foram enviados a não ser em Nínive, que Jonas vai a Nínive e Nínive se arrepende, e nada do que Jonas disse acontece porque houve arrependimento. As outras nações não tiveram profetas para falar a elas, somente o povo de Deus teve um profeta falando, porque Deus, antes de fazer com que o seu castigo venha, ele avisa. E é esta ideia que está inserida aqui no capítulo 3. Antes do castigo vir, Deus avisa. Esse é o método de Deus. Esta é a forma que Deus usou através do profeta. O profeta, então, era a ferramenta de Deus, ou a voz de Deus para avisar, alertar o povo para que ele se arrependesse antes que o castigo viesse. É tão interessante isso, que essa estrutura de Deus mostrar o pecado e avisar através do profeta, aguardando arrependimento, e se não houvesse arrependimento, então o mal viria. Essa estrutura está em quase todos os profetas. Todos eles mostram essa estrutura no livro, nos ensinando com isso de que Deus nos avisa e nos alerta. Por isso seria sempre bom por isso que nas pregações deveria haver exatamente esta estrutura também, de que nós falamos do pecado, mas aguardamos arrependimento do povo e alertamos de que se não houvesse arrependimento dos seus pecados, então o mal viria, mas que se houvesse arrependimento, Deus então perdoaria. E Joel, por exemplo, só para você ter uma ideia, Joel fala aqui no capítulo 1, que é um profeta antes, é um livro antes de Amós. Ele fala aqui dos gafanhotos, ele fala de desgraça, fala de coisas horríveis que viria sobre o povo. Mas ele, no capítulo 2, ele chama o povo ao arrependimento. Ele diz no versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Mas veja, não é porque Deus é bonzinho, e que
ele se converteu, então eu não vou fazer, né? Eu disse que ia castigá-lo, que ia discipliná-lo, mas ele voltou atrás, então eu não vou fazer. Isto era parte da aliança desde o início no Pentateuco. A própria aliança de Deus com o povo, o pacto da aliança, já prescrevia esta ideia de que, havendo arrependimento, Deus também evitaria, ou Deus não faria o mal que ele disse que ia fazer. Isso é parte da aliança de Deus. E que muitas vezes as pessoas não entendem, acreditando que teve arrependimento, Deus não vai fazer, né? Mas isso já faz parte da aliança do seu povo. Veja que com as outras nações Deus fala o que vai acontecer e as ameaças estão, mas ninguém avisa. Mas para o povo de Deus há profetas avisando. Então guarda isso, de que os avisos de Deus são exatamente para que o povo se arrependa e Deus então, aquele mal que Deus disse que ia fazer, ele então deixa de fazê-lo. Mas ele não deixa de fazê-lo por causa do arrependimento do povo, mas por causa dele mesmo, que está cumprindo a sua aliança com o seu povo. Houve arrependimento, então eu deixo de fazer todo o mal que eu disse que ia acontecer. E aqui ele então diz para Judá: eu vou meter fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém, no capítulo 2, versículo 5. Para Israel, ele diz que iria destruir. Eu destruí diante deles, o versículo 9, os amorreus, cuja altura era como a de cedro e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Então, a partir de tudo isso, vocês ainda estão fazendo mal, então eu vou castigar vocês, no versículo de número 6, né? Então eles, por causa do pecado, e o profeta Amós está revelando o pecado, e por causa do pecado Deus está falando: eu vou castigar, eu vou disciplinar, eu vou fazer algo que vocês vão sofrer muito por causa do pecado de vocês. Mas antes de Deus então cumprir esta ameaça, de tudo isso acontecer, e é isso que o profeta está falando então aqui no capítulo 3, vocês fizeram mal e eu vou castigar, mas eu espero que vocês se arrependam. Eu espero que vocês se arrependam. Então, olha aí o contexto do capítulo 3 até nós entendermos o versículo 8. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus está falando para o povo: eu fui gracioso com vocês, eu escolhi vocês, eu tirei vocês do Egito e eu vou punir vocês. Eu vou punir vocês por causa dos seus pecados. Vocês cometeram erros contra mim e vocês sabem muito bem disso. E aí, ele começa agora no versículo 3 a trazer aqui algumas expressões que o povo conhecia muito bem, que o povo entendia. E nessas expressões e nessas perguntas todas, tem uma resposta que não tem como escapar. Ele diz, em versículo 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Duas pessoas vão andar no mesmo caminho juntas se eles não estão de acordo, se não concordam com algo? Deus vai andar junto com o seu povo se o seu povo não concorda com Deus? Ou Deus vai andar com o seu povo se Deus não concorda com o que o povo está fazendo? Então a resposta para essas perguntas é não. Deus não vai andar com o povo. Então estas perguntas aqui de Amós é Deus falando para o povo: vocês sabem muito bem disso, que quando estão no caminho duas pessoas, se elas não concordam, elas se separam.
elas não vão andar juntas. E Deus não vai andar junto com o seu povo enquanto o seu povo não estiver de acordo com o que Deus quer. E as pessoas pensam, mas Deus é amor, né? Mas Deus é um Deus de misericórdia, mas um Deus de justiça. E naquele momento faltava justiça no meio do povo. Então, se vocês não são justos e Deus é justo, né? Então não tem acordo. Versículo de número 4: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, sem nada tiver apanhado? De novo, não. Né? O povo sabia muito bem como era a atitude de um leão na floresta. Se o leão rugisse, e aqui a ideia do rugir o leão é que Deus está falando, e quando Deus fala, você acha que ele está falando e essas palavras são em vão? Você acha que o rugido do leão na floresta ele não tem uma presa? E todo mundo conhecia muito bem os leões, né? Havia muitos leões naquele tempo. Nós vemos essa questão do leão aparecer em vários momentos. Lembra ali de Sansão, que ele mata um leão e depois pega mel daquela carcaça do leão morto, né, e come aquele mel, e depois traz aquele enigma para aqueles homens ali que estão brincando com Sansão, e aí uma mulher então é usada para perguntar para Sansão o que significa isso que você falou. Ele gostava de enigmas, gostava de pegadinhas, né, de charadas, e então aquela mulher descobre e Sansão fala para ela, né, que é um leão, e aí eles falam, né, qual é o animal mais terrível que há? Não é o leão? Né? Então todo mundo conhecia, né, o que significava o leão. O leão era um animal feroz, era o animal mais temido, tanto nos nossos dias hoje, como nos dias bíblicos. E aqui, quando ele diz que o leão só ruge se tiver uma presa, se não tiver presa, ele fica quieto, porque ele é astuto. Assim como todos os animais felinos, né, ele não fica alarmando, mas se ele tem uma presa, ele ruge, né? E aqui a ideia é que Deus está falando, e Deus está falando porque tem uma presa, e vocês são a presa, né? Deus está ameaçando. Então a voz de Deus está sendo anunciada, assim como o rugir do leão, e a presa aqui são vocês. E vocês, diante da voz do Senhor, vocês não temem? Vocês não fazem nada? O que Deus estava esperando do povo era arrependimento, mas parece que não está acontecendo. Versículo 5: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? De novo, resposta para essa pergunta: não. Né? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? É claro que não. Mas quem que armou a armadilha? Deus. E quem que é o pássaro? É o povo. Né? O povo vai cair na armadilha, e uma armadilha que o povo não sabe que existe, porque Deus está preparando tudo isso ocultamente, e que está revelando o povo: olha, se você não se arrepender, você vai cair na armadilha, você vai cair em toda a desgraça que vai vir sobre você se não houver arrependimento. Então, não, a ave não vai cair no laço se não houver armadilha. Não vai levantar o laço da terra, né, se ele não apanhar alguma coisa. O laço vai ficar lá parado, mas se ele levanta da terra é porque ele pegou alguma coisa. Então as armadilhas estão aí, e Deus preparou tudo isso para que o povo se arrependesse. Olha, você vai cair no laço, você vai cair na armadilha,
se você não se arrepender. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Aqui a figura de Amós é daquele atalaia, daquele soldado que ficava em cima dos muros e que quando vinha um inimigo, ele então tocava a trombeta. Mas veja, quando o atalaia tocava a trombeta em cima dos muros da cidade, toda a cidade, todo o povo da cidade que ouvia a trombeta, eles se desesperavam, o medo era instalado, o pavor, então o inimigo chegou, e agora? O que nós vamos fazer? Então esta é a figura. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Não. Tocou a trombeta, o povo vai se estremecer. Mas parece que Deus está falando, Deus está ameaçando o povo no capítulo 1, e Deus trouxe essas ameaças e não tem nenhuma reação de ninguém. Deus está falando através dos profetas e o povo não está nem aí para o que está acontecendo. É interessante que Apocalipse, depois dos 7 selos, fala das 7 trombetas. E as 7 trombetas significa esses avisos de Deus, sinais de Deus. Mas parece que o povo não está ligando para os sinais. Deus está trazendo e avisando o povo de que Ele está vindo, de que o castigo que Ele disse acontecerá e que todo pecado será julgado, disciplinado. Mas não há arrependimento. O povo não está nem aí para a voz de Deus. A trombeta aqui significa a voz de Deus. Deus está falando, Deus está alertando, Deus está chamando, mas ninguém está ouvindo. Certamente, versículo 7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta é uma premissa que Deus determinou para o seu povo. E aqui nós vemos misericórdia e graça, porque Deus não tem nenhum compromisso em nos avisar. Assim como as outras nações pagãs não foram avisadas e o castigo veio sobre elas, o povo de Deus também não teria nenhum privilégio de ser avisado. A desgraça viria sem aviso nenhum. E Deus está dizendo aqui, através do profeta para o seu povo, de que ele não vai fazer nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso, quem não dá voz à pregação, quem não se atenta ao que está sendo dito na pregação, quem não prega avisando sobre o castigo iminente de Deus, então não entendeu ainda a importância de ser um profeta que avisa antes que tudo aconteça. Essa é uma premissa que Deus determinou para somente o seu povo que Ele ama. Olha a graça e a misericórdia do Senhor. Eu estou avisando antes que aconteça. Então dê atenção à palavra do Senhor. É isso que Ele determinou. Ele mesmo criou essa regra, esse método, como João Calvino diz, esse método de Deus, foi Ele quem determinou de que Ele não vai fazer nada sem antes avisar. Ele avisa primeiro para depois, então, agir, castigar, disciplinar. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos também? Muitos pais falam isso para os seus filhos: para com isso, senão você vai ficar de castigo. Não é assim que acontece? Da mesma forma. Mas com quem que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com os nossos filhos. Não fazemos isso com qualquer um. A gente faz até com os nossos amigos. Olha, cuidado com o que você está fazendo, porque pode dar mal isso. Então, as pessoas com quem nós nos importamos, nós avisamos antes. E aí, quando a coisa acontece, ela não deu ouvido a você, você avisou, você alertou, você repreendeu e a pessoa não deu ouvido. Aí, quando acontece, aí você não volta para ela e fala: eu não te disse que isso ia acontecer? Pois é, Deus, através dos seus profetas, fala exatamente isso. Deus está falando, usando os profetas para alertar.
de avisá-los, de que olha, para com isso, senão vai dar ruim para você, vai dar problema, você vai sofrer, você vai ter consequências por causa de tudo que você está fazendo. E esse método de Deus é somente para o seu povo. Ele não fez isso com as outras nações. E com a nação que ele fez, lembrando depois daqui mais uma vez, de Jonas, a nação com quem Deus quis fazer isso, houve arrependimento. Capítulo 3 de Jonas, depois da palavra de Jonas, houve arrependimento. E depois do arrependimento, no final do capítulo 3, Deus diz que Deus viu o arrependimento e não fez o mal que disse que ia fazer. Então, a chave para a disciplina ou castigo de Deus é o arrependimento, de que aquilo que ele disse que ia acontecer não aconteceu, mas porque houve algo antes. Alguém deu ouvido à voz do Senhor. Então, fica claro aqui para nós o versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Todo mundo tinha medo do leão. E aqui esta pergunta do profeta agora é: quando o leão ruge, tem alguém que fica tranquilo? Tem alguém que fica em paz? Não. E o rugido do leão aqui é Deus. Deus está falando, ninguém vai temer? Deus está trazendo a sua palavra, ninguém vai tomar uma atitude? Ninguém vai ficar com medo? Parece que hoje ninguém se importa mais com a palavra do Senhor. E é por isso que ele diz aí, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Aqui tem muito a ver com o próprio Amós, que ele diz que ele não é profeta nem filho de profeta, e ele foi chamado por Deus, e lá no capítulo 7, ele diante de um sacerdote, ele vai falar isso. Olha, Deus que me chamou aqui para falar isso, para alertar o povo. Então, se Deus falou, eu não vou profetizar? E quantos hoje se calam? Deus chama e Deus envia, mas a pessoa fala o que ela quer. Ela não fala da parte de Deus. E em vez de avisar o povo, em vez de alertar o povo, em vez de ser bíblico e ensinar a Bíblia para o povo, fala do que ele quer, do que ele entende e não do que Deus mandou dizer. Então, Amós foi esse homem de Deus usado pelo Senhor para trazer esta palavra ao povo, esse alerta ao povo: se arrependa, porque a voz de Deus não pode ser desprezada, e se houver desprezo, o castigo virá. Então, meu querido, a palavra aqui do capítulo 8 é Deus falando. Nós precisamos temer a sua palavra, e de que a palavra dele também é um alerta para a nossa vida, e o que ele espera de cada um de nós é: dê ouvidos ao que eu estou dizendo. Eu estou falando, e diante do que eu estou falando, se arrependa dos seus pecados, para que nenhum mal venha sobre a sua vida. Meu querido, como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso. Jeremias, e eu quero terminar com esta palavra aqui de Jeremias, algo que nos incomoda muito e que a gente não gosta de entender ou de aceitar esta palavra. Capítulo 2 de Jeremias, no versículo 19, diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. A tua malícia te castigará. O mal que você está fazendo vai vir como castigo na sua vida. Então, os avisos de Deus são dados.
Agora, quem está ouvindo? Os profetas de Deus falam da parte de Deus e avisam. Esse, de fato, é o profeta, aquele que avisa. E tem um ditado popular que diz isso, né? Quem avisa, amigo é. Então, os profetas de Deus falam da parte de Deus e avisam. Olha, cuidado, senão, né, Deus virá com juízo. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesse dia, e que você, ao ouvir a voz de Deus, não passe em branco. Não trate a palavra de Deus com desprezo, mas ouça o que Deus tem a dizer. Arrependa-se do seu pecado, para que nenhum mal venha sobre a sua vida. Volto aqui para o livro de Joel. Se houver arrependimento, o que Joel nos garante que, se houver arrependimento, acontecerá? Aqui no capítulo 2, ele diz assim no versículo 14, depois de falar de arrependimento: convertei-vos, no versículo 12, rasgai o vosso coração e convertei-vos, no versículo 13. No versículo 14 ele diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então, havendo arrependimento, Deus te abençoará. Havendo arrependimento diante do aviso de Deus, Deus te fortalecerá e fará algo novo em sua vida. Arrependimento é importante para nós todos. E assim, que o Senhor te abençoe neste dia. Ouça os avisos de Deus. Vamos orar? Senhor amado, o Senhor tem falado, ó Deus, aos nossos corações pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e desperta o nosso coração para o arrependimento. Se temos pecado contra Ti, perdoa-nos. Purifica o nosso coração. Lava-nos, ó Deus, de todo mal, de todo pecado. E nos ajuda, ó Pai, a ouvir, a dar atenção à Tua voz, exatamente para que o castigo, a disciplina, o juízo não venha sobre nós. Perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o perdão do Senhor esteja sobre a sua vida, e não tampe os ouvidos à voz do Senhor.